Salve futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, dia de jogo do Vascão da Gama, e vamos aí às informações, porque tem muita coisa legal pra gente debater aqui. O Vasco pega a equipe do CSA daqui a pouquinho. O CSA tá de técnico novo, o técnico Igor Magalhães foi demitido na última segunda-feira, dando espaço para o Mário Fernandes. O time tava aí no G8 da Série C, porém por uma derrota por 3-1 para o Londrina, eles acabaram saindo do G8 e o treinador não resistiu, ou seja, eles estão atravessando uma instabilidade aí na Série C. É bem verdade que pela Copa do Brasil, que é o jogo de hoje, eles vêm bem aí, inclusive eliminaram o Grêmio na fase anterior, assim como o Vasco. O CSA está em período de recuperação judicial e essa grana aí do avanço para as quartas de final, que é pouco superior a 4 milhões de reais, ajudaria bastante os cofres do clube alagoano. Então, eles estão se dividindo aí. O principal objetivo esportivo para eles da temporada é subir da Série C para a Série B. Então, o foco maior é no Brasileirão, mas pensando aí na Copa do Brasil, essa grana seria muito importante. E o Vasco, nos últimos anos aí, vem, né, protagonizando algumas situações um pouco atípicas e eles tiraram o Grêmio, então vem aí com possibilidade de tentar avançar sobre o Vasco. E agora nós vamos aí às prováveis escalações, começando pelo mandante, o CSA. Deve levar a campo Gabriel Félix, ex-goleiro aí da base do Vasco. E aí o quarteto defensivo com Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo. O Islan tá voltando após uma lesão, o Jackson tá fora por lesão, vai fazer a zaga ali, então a Islan e Betão. Na lateral esquerda o Enzo, que cumpriu suspensão na rodada da Série C e volta agora. E aí um 4-4-2 com Camacho e Gustavo Nicola. O Camacho, que é bem conhecido, né, rodou por bastante equipes aí da Série A do futebol brasileiro. E os dois meias, Luciano Naninho e Brian. O Luciano Naninho costuma jogar muito bem, várias oportunidades no estadual aqui do Rio de Janeiro, já se destacou muito pelo Nova Iguaçu e pelo Volta Redonda. Olho nele, camisa 10 habilidoso, salvo engano o Naninho já até marcou gol no Vasco. E aí dois atacantes, o Guilherme Cachoeira e o Thiago Marques, tá? Então esse é o provável time do CSA. Já o Vasco tem algumas dúvidas. Felipe Coutinho viajou com a delegação e tem condição de atuar. Não sabemos ainda quantos minutos e nem se o Diniz vai começar o Coutinho como titular ou se vai oportunizar o nosso meia na segunda etapa. Detalhe curioso que com isso nós temos duas dúvidas. O João Vitor, que ficou de fora do jogo contra o Internacional por suspensão, também está à disposição. Então Felipe Coutinho e David brigam por uma vaga do meio para frente, e Maurício Lemos e João Vitor. O Lemos, que fez uma partida desastrosa contra o Independente Del Valle lá no Equador, para mim foi o pior em campo. Aliás, pior é porque o Piton jogou 10 minutos e fez aquela besteira lá. Mas se for considerar por minutagem, o pior jogador em campo foi o Maurício Lemos, acompanhado do Piton pela expulsão tola naquele dia. Porém, no jogo do Internacional, o Maurício Lemos foi muito bem, entrou na seleção da rodada e teve uma das notas mais altas do SofaScore, inclusive da rodada. Então, fica agora esse paradoxo. Quem é o Lemos? É o Lemos do Del Valle? É o Lemos do Inter? Então o Lemos, ele tem poucos jogos com a camisa dos jogos e jogos bem distintos um dos outros. Então tá feito o registro aí. Vamos aqui à provável escalação. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique. Aí a dúvida, Lemos ou João Vitor? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual dos dois zagueiros você preferiria? Lucas Freitas na zaga e o Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Tietê de volante. E agora a dúvida, o Coutinho pode entrar para jogar de meia, o Nuno Moreira voltar a jogar na ponta esquerda e o David sair da equipe. Ryan na direita e o Verratti no comando do ataque. Ou mantém-se o Nuno como armador, o David aberto na esquerda e o Coutinho aguarda para entrar na segunda etapa. Uma outra situação que eu acho que o Diniz não vai fazer seria ter o David como 9 móvel. Ele jogou muito assim no São Paulo, começou a carreira no Vitória jogando inclusive dessa maneira, e você ter Ryan e Nuno nas pontas com o Felipe Coutinho sendo esse jogador de armação. Uma outra possibilidade também é o Ryan ser um 9 sem o Verratti, e aí o David ser um ponta direita, o Nuno um ponta esquerda e o Coutinho na armação. Ou manter o time que vem jogando bem com o Coutinho no banco entrando na segunda etapa. O David gera
essa dúvida no coração do torcedor e na cabeça do Diniz. O David voltou bem demais, foi inclusive um dos melhores jogadores do Vasco no jogo contra o Inter, inclusive é ele que dá assistência para o gol do Ryan, tá? Então tá feito aí o registro. Eu confesso que, a depender da situação do Coutinho, eu deixaria o Coutinho entrar no segundo tempo. Ele vem numa inatividade, ele sempre é substituído, ele não consegue jogar 90 minutos, então de repente dá ali os 45 minutos para o time que vinha jogando, e aí do quarteto de frente, quem de repente não tiver num dia tão bom, o David mesmo também tá voltando de contusão, depois de repente com 10, 15 minutos, tira o David e bota o Coutinho joga ali uns 30. Eu faria isso, mas quem sabe aí do dia a dia, quem tá no comando é o Fernando Diniz, ele vai saber ter a melhor decisão. Mas eu faria isso, eu começaria com o Coutinho no banco e manteria esse time aí que vem jogando muito bem. Inclusive, eu acho que o David merece uma vaga no time titular. Alguém pode até sair, mas o David deu ao Vasco o que o Vasco não tinha. É um jogador de força, velocidade, um cara que sabe fazer parede, e esse time do Vasco é escasso de jogadores que fazem gols. Você tendo o David e o Ryan de beirada, você tem pontas que fazem gol. O Nuno é um bom jogador, mas faz pouquíssimos gols. O Coutinho também no Vasco agora também tem diminuído um pouquinho aí a artilharia, tem feito poucos gols. E o David te dá isso. É o único jogador desse time do Vasco que do meio para frente é capaz de fazer uma parede, inclusive. Inclusive, eu gostaria muito de ver alguns jogos sem o Verratti e o David sendo esse cara móvel, do jeito que o time do Diniz produz, jogada de aproximação. O Coutinho adora o 9 para fazer uma parede, para escorar, para ele poder dar uma chapada. O Coutinho com o Verratti não tem essa condição de conseguir botar uma bola na frente ali, o famoso triângulo do PlayStation, para o atacante correr na velocidade com o zagueiro e sair cara a cara com o goleiro, porque o Verratti é pesado. Você tem que dar a bola ou no pé dele ou cruzar para ele cabecear. Então eu sei que o Verratti é o nosso artilheiro, é o artilheiro do Brasil na temporada, mas ninguém é insubstituível. E em vários e vários jogos ele joga mal e atrapalha o time. Ele é muito assim, ou 8 ou 80. Ou ele faz o gol e vai bem no jogo, ou ele passa em branco e também não consegue ajudar em outras questões e acaba atrapalhando o time, tá? Quem tá fora é o GB com lesão na coxa, porém o GB voltou a trabalhar com bola e deve voltar a ser relacionado muito em breve. O Adson, que infelizmente deve estar fora da temporada, tá bom? Transmissão, a partida vai ser transmitida aí pelo Sport TV e pelo Premier, beleza? Tá feito o registro para vocês. Agora eu vou para outras informações bem importantes já fora da partida. Antes, lembrar vocês que o Dia dos Papais aí está chegando agora no mês de agosto e você pode estar presenteando o seu papai aí com produtos da Golcase. Olha que copos térmicos lindos, você pode personalizar, botar teu nome no seu pai. Nosso copo urbano tá na promoção usando o meu cupom por R$ 84,00. Ó, o nosso copo aí também do centenário dos camisas negras, beleza? Tem várias estampas, dá uma olhadinha, com certeza algum vai te agradar. Nossas capinhas de celular, comprando uma, a segunda sai de graça. Você também pode personalizar, botar o nome do seu pai. Por menos de R$ 25,00 você leva aí 2 capinhas do Vascão. Menos de R$ 25,00 você leva uma capinha do Vascão. Você pode personalizar aqui, ó, do seu pai também aqui, como se fosse vocês no estádio. Dá uma olhadinha lá. Nossas garrafas modelo Urban estão saindo aí na promoção por R$ 151,50 usando o cupom GOVASCO, beleza? Tem várias estampas e inclusive tem uma super promoção aí rolando da Golcase, que se você levar a garrafa Fresh mais o copo Vibe usando o meu cupom, sai por incríveis R$ 218,00. Use o cupom GOVASCO para garantir essa oportunidade. A garrafa Fresh de 950 ml está saindo mais barata do que a de 650 ml. Então está rolando a Gol Save da Golcase, é a sua oportunidade de comprar produtos com desconto. Só vai ter descontos maiores do que esse na Black Friday. Nossa garrafa Urban está saindo por R$ 74,00, garrafa de 500 ml, você também pode personalizar, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, galera, vamos aqui agora falar de outros temas. Olha, a situação bizarra da expulsão do Léo Jardim está repercutindo no mundo. O Vasco virou assunto na Inglaterra, na França, em Portugal e na Argentina por causa da expulsão do goleiro Léo Jardim. Tá passando para vocês aí na tela alguns veículos esportivos internacionais repercutindo a incrível expulsão do Léo Jardim. Tem aqui notícia no Crônica Deportiva. O Vasco também foi notícia aqui lá na Argentina, em Montevidéu,
no Uruguai, em Montevidéu, no portal Futebol, a Tix Esportes e o Olé da Argentina repercutiram. O Vasco foi também tema lá na Acuel, que é um veículo francês. A Reuters da Inglaterra postou sobre, e a Bola, que é um dos principais veículos portugueses também. E o bizarro é que o seu Rodrigo Sintra, chefe de arbitragem, ontem teve a pachorra de defender as decisões do seu Flávio Rodrigues de Souza. Bizarro, mesmo com toda a repercussão, a gente não tem um meia-culpa aí da CBF na situação. Outro tema importante, o Rodrigo Silvério está muito em cima dessa situação da Nike. Ele, inclusive, foi quem deu o furo da negociação do Vasco com a Nike, e ele está trazendo mais um furo de reportagem. Segundo ele, o enxoval do Vasco com a Nike já está pronto. Os uniformes devem começar a ser vendidos aí a partir de janeiro, e já há inclusive a definição do terceiro uniforme do Vasco, que deve ter o termo Mar Revolto e nas cores azuis. Inclusive, tá passando para vocês aí na tela, tem uns azulejos lá em São Januário, muito lindo, ali próximo da entrada da Social, e esses azulejos vão ser inspiração para a camisa número 3. Então se preparem aí, porque a Nike está chegando com peso. Nós estamos aí indo para agosto, então estamos aí há mais ou menos 5 meses dos lançamentos dos novos uniformes do Vascão com a Nike. Inclusive, a capa vai fechar aí a sua passagem no Vasco com o terceiro uniforme, que deve acontecer mais provavelmente no mês de setembro, tá? Então depois disso já chegam os uniformes aí da Nike, beleza? Tá feito o registro. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gostam da cor azul? O que você acha aí dessa questão de explorar esses azulejos de São Januário? Beleza? Tá feito o registro. E agora, galera, para fechar, a delegação do Vasco foi recebida com muita festa em Maceió. E ontem a Gigantes da Colina Recreio, a Gigante da Colina de Maceió fez um evento lá e recebeu o Moraes e o Wagner Diniz. Eu tenho uma relação muito boa com o Wagner Diniz. Inclusive, eu não tô me perdoando até agora. Na semana passada foi aniversário de 41 anos do Moraes. E o Diniz, sabe como eu sou apaixonado pelo Moraes? O Moraes foi meu primeiro ídolo, minha primeira referência no Vasco. E ele foi no aniversário do Moraes, né? Até hoje eles são um em carne. E ele me fez uma videochamada que ele tava com o Moraes lá pra gente trocar uma ideia. Mas calhou que eu não vi a ligação, cara. Passou batido. Mas é isso. O Moraes já... Tem um vídeo até que ele me mandou. Vira e mexe eu troco ideia também. Mas, pô, cara, eu entrevistei tanta gente importante já. Mas eu confesso que um encontro com o Moraes presencialmente, eu ia tremer legal na base. Eu ia ficar talvez até mais nervoso do que algumas grandes entrevistas aí que eu fiz com o Pedrinho, com o Edmundo 2 vezes. Porque pega no sentimental, né? No afetivo. A galera, fico com a invejinha da galera que se formou, né, porra, aquele time do final dos anos 90, eu era muito pequeno. Tem gente que já acompanha com o pai futebol ali com 6, 7, 8 anos de idade. Eu não. Meu pai era um vascaíno doente, mas ele não tinha essa questão de ver jogo comigo, de, pô, não, vamos ver o jogo junto. Meu pai divorciou da minha mãe muito cedo, eu tinha apenas 7 anos de idade. E aí minha mãe é mulher, minha mãe não liga pra futebol. Então eu, quando muito moleque, eu mais jogava futebol do que assistia, apesar de torcer pro Vasco. Então... fui começar a acompanhar, a ver os jogos do Vasco um pouquinho maior. Ali já com meus 11, 12 anos e tal. Ou mais ouvindo o jogo do rádio do que vendo. E o time que eu começo a acompanhar legal ali é 2004 em diante. O Vasco perde aquela final pro Flamengo. O Valdir Bigode abre o placar e toma uma virada com os 3 gols do Jean. Eu lembro de eu chorar muito, vai ver, pai, eu vou ser jogador, quando eu for jogador isso vai acabar, a gente vai ganhar título dos caras. Então eu fui atleta, né? Fui até o Sub-20, não consegui cumprir essa promessa pro meu pai, mas aí vem 2005, 2006, 2007, 2008... Então, o grande cara pra mim desse período aí, eu peguei o Edmundo muito final de carreira, eu peguei o Romário também bem final de carreira, Alex Dias, Leandro Amaral, são os caras ali que nortearam esse meu início de adolescência, depois para caminhar para a fase da vida adulta. Então o Moraes é um cara que eu sou apaixonado, já falei isso várias vezes, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu reafirmo isso, e o Moraes deu uma entrevista bem legal para o Globoesporte.com, eu vou trazer algumas aspas. Inclusive,
Vocês devem lembrar que ele deu um drible contra o Bragantino num jogo de Copa do Brasil que ele inventou, e esse drible o GE fez uma votação na internet na época, foram dadas opções de alguns nomes e o nome que ganhou foi Danos Moraes, né? E então esse drible tem a assinatura do Moraes até hoje, e o Moraes começa a entrevista que ele deu pro GE falando desse drible. Então, aspas pro Moraes aqui. Eu fazia esse drible novinho, com 11, 12 anos nas peladas. Eu fazia em São Januário também, em dia de rachão. Mas eu nunca imaginava que faria no jogo. Tinha que ser uma situação ali para progredir, para não ficar um negócio fantasioso de palhaçada. Então fazia muito na resenha brincando, e acabou que na hora aconteceu a situação. Eu fiquei apertado no canto e vi que se eu puxasse a bola com a perna direita, o marcador ia ter que dar a passada. E aí eu ia entrar com a letra e ia dar certo. Estava confiante e vi que se eu fizesse aquilo ali, eu ia levar vantagem. E um drible meio louco. Até hoje ninguém faz. E inclusive ele não só deu drible, como ele deu uma caneta. E eu lembro muito bem, né, um grande Moraizete, como eu era, né, na minha adolescência. E eu lembro no dia seguinte na escola, na peladinha do intervalo, né, eu estudava de manhã, aquele peladinha de 10 a 10h20 na hora do recreio. Que óbvio que eu fui tentar dar o drible do Moraes ali. Inclusive, outras crianças na escola faziam. Eu lembro muito bem de um menino que estudou comigo, o nome dele é Antônio Moraes, né? A gente chamava ele de Moraizinho, ele era flamenguista. E ele também tentou dar o drible na escola ali e tal. Meio que virou uma febrezinha por um período. Isso foi enquete no Globo Esporte. O Globo Esporte tinha um peso muito grande. Inclusive, o Globo Esporte revelou pro Moraes aqui que 80 mil pessoas votaram para escolher o nome do drible. Olha o peso que a internet já começava a ganhar lá no fatídico ano de 2008. O Moraes deu uma assustada na segunda matéria quando ele ficou ciente do número de votantes. Aqui tem uma aspas dele sobre isso. Caramba, eu não sabia, tá bom? E agora o Moraes fala aí a respeito da relação dele com o Vasco. Segundo ele não teria saído do Vasco, estava jogando lá até hoje. Vamos aqui ao Moraes. Moraes, inclusive, confidencia na matéria que é torcedor do Vasco desde a infância. O pai dele, eles são de Alagoas ali, a família vascaína. Os dois filhos dele, ele tem gêmeos, tem até uma foto bem bacana dele com os filhos ali. Os filhos dele também são vascaínos. Inclusive, eles estarão no Rei Pelé hoje assistindo o jogo, o Moraes e os seus dois filhos, tá bom? E o Moraes aqui fala dessa questão de por ele estaria jogando no Vasco até hoje. Se eu pudesse, estava no Vasco até hoje. Eu tive a felicidade de ser projetado pelo clube que eu amava. Então foi mais fácil para mim de jogar e colocar o coração. Eu era muito apegado, não tinha vontade de sair do Vasco. Não tinha. Eu era aquele molecão que se deixasse eu ficava ali no Vasco a vida inteira. O Eurico me chamava, vinham propostas, ele dizia que não ia vender, que iam travar o dinheiro na justiça. E eu concordava. Ele rasgava meu contrato, fazia um novo e prolongava. Só que chegou uma hora que, como os títulos não vêm, a pressão é grande num clube como o Vasco. Eu ainda suportava e eu gostava de jogar, de vestir a camisa do Vasco. Estou com a camisa do Vasco aqui, que ele até mostra que o aniversário dele de 41 anos foi semana passada, e um amigo presenteou ele com a camisa do Vasco. E só um comentário, o Moraes já tá com 41 anos de idade, cara. Tu olha pra ele, ainda tem cara de moleque, mas o tempo realmente voa, né? Caraca, o Moraes tem 41 anos de idade. É bizarro, ele é de 84. E ele fala aqui, faltou um título, não dá pra fugir disso. Eu tenho minha consciência tranquila, tenho muito orgulho da minha passagem com toda humildade. Sempre fiz de tudo para representar e fiz bons jogos. Tive bons momentos no Vasco. Em 2006, chegamos na final da Copa do Brasil, mas o vice ninguém lembra. Ainda mais que a gente perdeu para o nosso maior rival. A gente queria ser campeão. Eu me lembrava que a gente estava muito bem. A gente não tinha essa expectativa de chegar na final. O Vasco vivia um momento difícil, não contratava jogadores de peso, a gente ia se juntando ali. O Renato Gaúcho ia dando o jeitinho dele. Trazia um jogador do Madureira, daqui a pouco chegava um desconhecido. Lembro que a gente fez uma semifinal contra o Fluminense muito boa nos dois jogos. E o Flamengo tinha pegado o Ipatinga. A gente estava muito preparado para os jogos que a gente enfrentou. Enquanto o Flamengo tinha um caminho um pouco mais tranquilo e acabou tendo a parada da Copa. Acho que foi um mês. Não é dando desculpa, mas aquilo ali deu uma derrubada boa na nossa preparação. E na final,
acabamos perdendo. E aqui vai um bastidor, porque talvez o tempo passe e muita gente não lembra. O Vasco estava bem no Campeonato Brasileiro, era sétimo, oitavo, alguma coisa assim. O Flamengo estava mais na parte baixa da tabela. E o que aconteceu? O Vasco encaixado, o Valdirão fazendo gol pra caramba, o Moraes jogando bem, a Abedi, né, o Cássio no gol. O Vasco tinha algumas boas peças ali no time, sendo que teve a pausa de fato para a Copa do Mundo. Só para vocês terem uma ideia, teve um clássico com o Flamengo que o Vasco botou time reserva. Foi antes desse jogo da Copa do Brasil e bem na bica da pausa da Copa. E já estava definido que a final seria Vasco e Flamengo. O Vasco, mesmo com um time misto para reserva, venceu o Flamengo no Maracanã com um gol do zagueiro Paulão. E, inclusive, isso virou música, virou tema de arquibancada, até com reservas ganhei, com gol do Paulão. Né? Tem aquela música eu sempre te odiei, sempre vou te odiar, tomar na Caju Mengo. Enfim, tem um trecho da música aqui cheio de preconceito no meio. E aí eles adaptaram a letra após essa vitória. Até com reservas ganhei, com gol do Paulão. E o Vasco vinha num bom momento. O Fluminense tinha um super time com a Unimed. E o Vasco elimina que dos 4 semifinalistas, o favorito para ser campeão era o Fluminense, com o investimento da Unimed. E o Flamengo ali tem aquela eliminatória meio maluca com o Ipatinga, puxa alguns reforços ali do Ipatinga, o próprio treinador, o Walter Minhoca, se eu não me engano o Irineu também, e nessa pausa para a Copa, o Flamengo acaba revelando o Renato Augusto. Então o Flamengo faz o ajuste ali com o Ney Franco, o Renato Augusto, que assume a camisa 10 do Flamengo, e o Flamengo nessa pausa para a Copa meio que dá uma ajustada e se prepara melhor para a final. E aí na final da Copa do Brasil, o Flamengo é bem superior ao Vasco, o jogo de ida é 2-0 e o jogo da volta foi 1-0, tá? Inclusive eu lembro que, se eu não me engano, um dos gols do Flamengo foi do Juan, lateral esquerdo, né? E o outro acho que foi do Luizão. O Luizão que, foi campeão da Libertadores pelo Vasco aqui, chegou a marcar o gol lá. Enfim, o Vasco acabou perdendo a final, né? O Valdir Papel faz aquela babaquice no jogo da volta, o Vasco tentando reverter a derrota do jogo da ida e acabou comprometendo o jogo da volta. O Vasco perdeu os 2 jogos, tá bom? Então é isso, lembrando aí. Inclusive tava um clima de oba-oba, teve treino aberto em São Januário, lotadíssimo, né? Tem gente que acha que o Vasco entrou ali numa de já ganhou, porque o momento do Vasco era bem melhor que o do Flamengo, mas o Flamengo soube trabalhar nesse período da Copa do Mundo de Clubes, punchou um trunfo da base ali que foi o Renato Augusto, e o resto é história. A gente viu qual foi o tamanho do Renato Augusto pro futebol depois, ele acabou sendo peça bem decisiva nessa retinha final, tá bom? E perguntado sobre a aposentadoria, o Moraes disse que ainda não aposentou. Ele jogou, sem ser o estadual desse ano, pelo Muricy. Nos 3 anos anteriores ele jogou o alagoano pelo Muricy, só não jogou esse ano porque a esposa pediu para fazer uma viagem para Orlando, e esse ano ele tá em forma, tá bem magrinho, falou que dependendo de como ele estiver ali em dezembro, se ele se manter no shape aí, a intenção dele é jogar o estadual do ano que vem de novo pelo Muricy, aí já indo para os seus 42 anos de idade. Moraes, eu te amo, que Deus te abençoe, você seja muito feliz na sua vida. Digo mesmo pro Wagner Diniz, são 2 caras que marcaram ali a minha adolescência, tá bom? Então vocês vão estar sempre no meu coração. Se eu amo esse clube, se eu me apaixonei pelo Vasco, vocês participaram dessa história também. O Wagner Diniz é meu lateral direito favorito. O Fagner tem a questão de ter vencido a Copa do Brasil, mas se balancear a passagem dos dois aí, eu ainda tenho um carinho, vou nem dizer tecnicamente, talvez o Fagner era um jogador mais completo, o Diniz era um cara mais agudo, de mais gol, mais assistência e muitos pênaltis, diga-se de passagem. Porém, por afetividade, talvez essa questão da idade que eu tinha, essas coisas na adolescência / infância marcam, mas o lateral que eu mais gostei de ver jogar com a camisa do Vasco, ou pelo menos o que eu tenho mais carinho, então o Fagner depois a segunda passagem não foi boa, depois, enfim, foi seguir a carreira dele lá pelo Corinthians, não vejo ele falando muito do Vasco, mas sem pensar 2 vezes, o lateral que eu tenho mais carinho afetivo, mais disparado, é o Wagner Diniz. Tem um carinho pelo PH, tá fazendo a história dele no Vasco. O Madison teve um período ali também com boas atuações. Mas o lateral direito que o Diego mais gosta é o Fagner e o Diniz. Mas eu boto o Diniz como top 1, tá bom? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até logo mais com o nosso pós-jogo. Tamo junto e ó,
quero ouvir a galera aí da minha idade, a rapaziadinha aí de 30 anos, 32, 28, essa galera que não é mais coroa, mas também já não é adolescente, que presenciou esse meado dos anos 2000 do Vasco aí. O que vocês me dizem aí? Se quiser sugerir algum outro jogador dessa geração, o Abedi é um jogador que eu gostava. O Jean, que inclusive fez os 3 gols contra o Vasco na final do estadual. Jogou muita bola no Vasco, teve idas e vindas, e é mais identificado até na minha visão com o Vasco do que com o Flamengo. Também outro cara que eu guardo com carinho, teve uma passagem muito boa vestindo a nossa camisa, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, vai, tamo junto, valeu, fui. Tem o Andrade, Canhão da Colina, e aí vou embora. Perdigão, passou um pedacinho, Conca demorou a virar, mas no segundo semestre de 2007 foi bem, acabou sendo infelizmente vendido pro Fluminense depois e virou ídolo demais lá, mas enfim, então, te amo, seu clube desgraçado, mas é isso, vambora, é isso, eu começo a falar da minha infância, da minha adolescência, eu vou ficando bobão, tá? Tamo junto.